Olá, engreneiros! Está começando mais um único, exclusivo, peculiar EngrenaCast. Muito prazer, sou o Rony Demontier, empresário, empreendedor, especialista em diagnósticos comerciais e um apaixonado por comunicação. E hoje o episódio é mais do que especial. Nós vamos desmistificar o que é precatórios. O que fazer? Por que fazer? Por que vender? Por que comprar? Existe um passo a passo? O que eu preciso avaliar? E claro, se é conteúdo e informação, é aqui no EngrenaCast. Eu trouxe um especialista que tem mais de 9 anos que dedica sua vida exclusivamente com precatórios e ativos. Iria ficar aqui umas meia hora falando do currículo do homem, que o cara é brabo, mas eu vou passar a bola para ele. Diego, satisfação em te ter aqui no Engrena, muito feliz. A galera respondeu. Caixinha de perguntas, então tem muita pergunta aqui boa e eu vou fazer o meu melhor para você levar conteúdo e informação para a pessoa, que esse que é o objetivo. Se apresente pra gente. Ô, Rony, primeiramente agradecer o convite, agradecer o Engrena por essa oportunidade de falar de um assunto que tem tomado um pouco mais as notícias, mas que a minha missão é falar dele de forma leve e de forma popular, tirar um pouquinho dos termos técnicos. Então eu atuo realmente há mais de 9 anos nesse mercado, trabalhei em algumas estruturas compradoras do tipo de crédito que é o precatório, então eu estive mais do lado do investidor, né, ajudando o investidor a trazer esses negócios e antecipar. Então eu trabalhei na Pejus, que hoje é um fundo da XP Investimentos, eu trabalhei na Precatórios Brasil, que é uma empresa hoje do BTG Pactual, e diante desse cenário eu me apaixonei, algo que eu não conhecia, eu me apaixonei pelo assunto e eu sou um estudioso, então eu estou sempre pesquisando, buscando informações e lidando com o mercado a nível nacional, porque na Pejus eu era head de parcerias, então atendia a nível nacional. Já no BTG eu também era da área de parcerias e atendia a nível nacional, mas num outro modelo. Então isso me cativou muito e hoje eu tenho uma empresa que trata da antecipação do precatório, com capital próprio e de terceiros também, e criei alguns métodos para ajudar quem está no mercado a melhorar seus resultados financeiros e trazer mais negócios para os investidores. Muito bom. Você comentou num ponto muito importante, eu estou tão feliz de fazer essas perguntas para você, que aqui no Engrena a gente conversa muito com empreendedor, empresário e as pessoas que têm acesso a pessoas que estão no outro nível. Há mais de 20 anos você tem contato com pessoas de vários níveis financeiros, mas eu quero fazer uma pergunta bem específica, Diego. Esses vários anos de contato que você tem com o investidor, qual que é a mentalidade primordial que o empreendedor, que você pode trazer para a gente, que o empreendedor precisa ter para se tornar uma pessoa melhor, intelectualmente melhor? Rony, o principal é aprendizado. Conhecimento, o conhecimento é uma mala ou uma bolsa que você vai carregar o resto da vida. E nós temos um mercado muito dinâmico no nosso país. Então o Brasil ele é um mercado que você acorda com uma notícia de taxa diferente a cada semana ou mês. Isso nos últimos anos, muito mais. E principalmente na década de 90, não sei se você se lembra, mas na década de 90 a gente tinha uma inflação lá no céu, né? Era as alturas, então era por semana você sabia qual era o índice de inflação, aplicava o dinheiro, mas na outra semana mudava. Mudou um pouco o modelo econômico, mas ainda assim existe essa variação. Então as notícias macroeconômicas, que são guerras, notícias de países do exterior mudando aí impostos, isso impacta muito para nós. E também a questão interna, que são as decisões políticas, as decisões econômicas, que tem que ser tomada para frear um pouco mais a inflação. Então a cabeça que a gente tem que ter hoje eu preciso entender os movimentos para saber como adequar o meu negócio. O meu negócio é estritamente financeiro e jurídico. Então eu estou em duas linhas bem polêmicas e bem exigidas. O financeiro muda demais, o jurídico também existem leis definidas, determinadas, mas que também apresenta mudanças com as PECs, que são as propostas de emendas constitucionais que vira e mexe, aparece aí notícia, que virou um mecanismo hoje utilizado pela classe política para movimentar as verbas e sair um pouquinho do fogo que eles estão, financeiro. Então, é necessário que você tenha esse conhecimento. Absorva, relacione, converse com o mercado. E quando eu digo isso, não é suficiente você conversar com o seu mercado local. É importante você conversar com o mercado nacional, porque, como dizem alguns, a gente tem vários Brasis no Brasil. Então, isso acontece. Então, ter esse apetite por aprender. Nunca você estará totalmente preparado em todos os pontos, mas você consegue direcionar situações se você estiver com boas ferramentas e um bom conhecimento. Legal. E 20 anos atuando com instituições financeiras, você migrou há 9 anos exclusivamente com precatórios. Por que precatórios e não outra coisa? Essa história ela é curiosa. O precatório surgiu na minha vida como uma surpresa. Eu estava numa transição profissional,
surgiu a oportunidade de fazer uma entrevista, nunca tinha escutado falar em precatório. Então nós estamos falando aí de dedicação de 8 anos a 9 anos nesse produto, mas eu nunca tinha escutado falar de precatório. Então eu não sabia que existia oportunidade nesse mercado e o que ele era. Como muita gente, quando eu entrei, não sabia. Se você voltar no tempo, 2019, 2017, 2015, 14 em diante, muitas pessoas não fazem ideia que é possível você negociar um crédito desse. Sim. Muitos investidores não tinham interesse em avaliar esse tipo de oportunidade, por não entender como atuar. Então, para mim, foi uma surpresa, e uma das referências e da importância em eu estar nesse mercado é a minha esposa. Porque quando eu fiz a entrevista, eu não gostei da condição proposta. Sim. Como eu já tinha formação, eu já tinha meus MBA, eu já tinha experiência, eu queria uma condição financeira que me atendesse como gestor, porque era o meu perfil desde muito novo, eu sempre fui gestor. Só que a proposta não era boa, mas ela falou, experimenta. Legal. E aí, aquilo, né? Quando a gente experimenta, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode experimentar e gostar demais. E gostar demais. Foi o que aconteceu comigo. Que legal. Então eu entrei para esse mercado com o empurrão dela, e ao mesmo tempo, porque eu senti curiosidade em entender o que era isso. Porque tudo que é novo me cativa. Tudo que é novo me cativa, tudo que é do zero me cativa, eu gosto de desafio. Então foi assim que eu fui parar no mercado de precatórios especificamente. Que legal. E ó, pra você que chegou até aqui, curte, comente, compartilhe. Ó, aqui é assim, o Diego vai soltando as bênçãos, eu vou compartilhando com você. Você, homem casado, escutem suas mulheres. Mulher é bênção, é bênção. Tem uns que não é, mas, né? É verdade. Tá tudo certo. Qual que é o maior mito que existe na área dos precatórios? Aquele mito que você fala assim, cara, mas você tá viajando, isso não existe, não é assim. O maior mito, ele veio sendo desmistificado com o tempo, que era você ter o crédito, e por você já ter esse crédito expedido, ou seja, emitido para pagamento, você achar que vai receber naquele ano de orçamento. Então, muitos credores e até advogados atuantes na área não sabem que existe leis orçamentárias para encaixar aquele crédito no pagamento. Um exemplo, um crédito emitido com a data de 2026, você tem o documento oficial, ele está inscrito para orçamento 27, que é o orçamento subsequente. Como que funciona isso? Você vai olhar o devedor. Minas Gerais, por exemplo, vamos pegar o nosso estado. Minas Gerais está com atraso no pagamento. Então, o que o cliente, que é o dono do crédito, entende? Se ele foi emitido agora para pagar em 27, eu vou recebê-lo em 27. Isso não acontece. Porque existe um atraso em que os entes devedores, principalmente os estaduais, que são os estados, e municipais, que são os municípios brasileiros, eles não têm caixa para pagar isso. E aí vira uma bola de neve. Muita dívida, falta de recurso para pagar, muita decisão como uma emenda constitucional que retarda o pagamento, então não demonstra o interesse dos governos e das entidades pagarem esses créditos de forma rápida. Então existe um mito na cabeça, principalmente do dono do precatório. Ele não entende que ele vai entrar numa fila depois de uma ação que pode ter durado 20 anos e ele pode aguardar mais 15, 10, 18, 20 anos. Uau! E aí eu vou fazer uma pergunta, finge que ninguém tá vendo, é só eu e você aqui, não tem ninguém na sala, tá? Eu acredito muito, Diego, que o povo perece por falta de conhecimento. Você acredita que existe ainda profissionais da área que mentem sobre o recebimento só para conseguir ter aquele deságio ali e fazer a venda? Eu acredito que tem vários cenários que podem ser aplicados na questão comercial que não são positivos, principalmente esse que você mencionou. E eu gostaria que você listasse uns 2, 3, até para a nossa audiência já ficar assim, munida e preparada, porque o cara que é bom de lábia, que entende, ele conversa, ele vai, a gente sabe que é batata quente a venda, né? Ou a informação, mas tem pessoas que usam informação pro lado do bem, honesto, compromissado e manda a real da situação, e tem gente que fica cobertando ali só para fazer aquela venda. Toda área, acho que de vendas, existe isso, né? Sim, sim. O principal que eu entendo o precatório, ele é um direito público e você tem acesso às informações. Então você consegue acessar o Tribunal de Justiça do seu estado ou do seu município e verificar se as informações estão corretas. Esse é um ponto importante. O segundo ponto quando o investidor ele faz uma proposta para você, se é um investidor sério, o que ele faz? Ele já fez um estudo desse devedor para conseguir precificar esse precatório. Então ele não faz isso no escuro e ele tem argumentos para te convencer o porquê que ele fez essa proposta. Então, são informações importantes e, por serem públicas, você consegue ter acesso.
Muito bom. Eu abri uma caixinha de perguntas que, quando o assunto ele é um assunto mais técnico, eu escutei de perguntas desde o que é um precatório e como que eu consigo saber se tem alguém que tem isso e quer vender e tá parado. Eu dividi aqui, anotei as perguntas da galera, eu vou começar a responder. A primeira pergunta é a seguinte, a perguntar na verdade. Quais são os principais riscos que o credor precisa avaliar antes de antecipar um precatório? Essa pergunta ela é crucial e importante, porque como é um mercado ainda que não é disseminado, muita gente não conhece, existe muita informação e muito golpe que acontece. Principalmente hoje que você faz esse processo de antecipação de forma digital. Então você não precisa sair do Acre, de Roraima, para fazer uma operação comigo. Eu consigo te atender daqui. Que legal. E de forma cômoda. Depois que veio a Covid, a gente teve que se adaptar. E os cartórios se adaptaram. Sim. Então eles fazem hoje a sessão que a gente fala que é transferir o seu crédito para mim por meio de escritura pública, que antes você tinha que ir no cartório e assinar em frente a um tabelião. Ele iria ler esse documento e você assina. O que vai acontecer agora? O que está acontecendo desde pandemia? Você faz de casa. E o vídeo que o cartório grava tem a mesma força de escritura pública de você ir presencial. Que legal. Então isso te dá comodidade, porém isso também te deixa vulnerável. Né? Por que vulnerável? Porque uma pessoa pode agir de má fé, entendendo que por você estar distante, ela pode te propor algumas situações que pode te colocar em um cenário ruim. O golpe com o precatório não é tão simples, mas nós sabemos que a turma é bem engenhosa. Então, é criada alguma forma sempre de burlar algum sistema ou algum cenário. Então, cuidado que as pessoas têm que ter principais, na minha visão. Primeiro, verificar a empresa. CNPJ da empresa, WhatsApp, se ele tem um selo azul que ele é verificado, olhar se tem depoimento. No CNPJ você joga na Receita e vê se essa empresa, quanto tempo ela tem, se ela realmente existe. Os próprios depoimentos ou avaliações do Google. Isso tudo demonstra mais segurança. E um segundo ponto é tomar o cuidado de receber uma proposta muito mirabolante. Essa é a clássica, né? Que é o quê, né? Como a gente vê em outros negócios, eu te pago tanto que você não questiona se o negócio é real ou não. Então são dois pontos assim muito importantes aí na minha visão. No seu trabalho com consultoria, mentoria, ajudar as pessoas a realmente a entender, você vê muito caso, você corrige muitas informações erradas? Rony, isso é assim, por mais que esse mercado tenha esse tempo já e ele já tem muita gente atuante nele, principalmente investidores, assim, a gente encontra a todo momento propostas mal construídas. E isso é um problema, porque se eu chego pro Rony e falo que eu pago 100 mil no seu precatório, mesmo que outra pessoa faça tudo correto e entenda que ele dá pra pagar nele 50, você não consegue mais reverter essa situação, porque você planta uma semente de uma informação indevida. E qual que é o problema nisso? O precatório estava sendo vendido como algo simples, e não. O precatório ele precisa de um atendimento consultivo. Você tem que ter conhecimento e informação para você conseguir ajudar o seu cliente. Senão você vai entregar uma informação que não bate e depois você não consegue reverter mais. E isso acontece corriqueiramente. Uau, muito bom. Pergunta número 2 do Elbert. Como funciona na prática a análise do crédito e a definição do deságio pelas empresas que compram precatórios? Elbert, obrigado pela pergunta. É importante porque isso é a parte técnica, né? As empresas hoje, primeiro o seguinte, o investidor ele faz um estudo de o que ele quer viabilizar com o dinheiro que ele tem na mão. Então o que é mais importante? Se ele tiver um retorno muito igual ao que ele tem aplicado, não vale a pena ele ir para um outro negócio. Você há de convir que ele vai ter a mesma rentabilidade e ter um pouquinho mais de dor de cabeça. Então não vale a pena ele fazer isso. Então o que o investidor quer? Ele quer uma margem de retorno maior. Isso é claro nesse negócio. E para ele entender essa margem de retorno, ele tem que entender o custo do capital que ele tem, o dinheiro que ele tem na mão. E com essa precificação, ele consegue já imaginar que eu quero um retorno acima do CDI que vai rentabilizar a minha operação e pagar meus custos. Então eu posso entrar no ramo de precatório, que é um ramo diferente. Por isso, eles entendem essa conta e aplicam o deságio. O deságio nada mais é do que o quê? Eu estou dando um desconto numa compra que eu faço, pelo prazo que eu estimo receber esse negócio, e a rentabilidade que eu imagino ter lá no futuro sobre isso. Entendi, muito bom. É muita informação, inclusive, o mapa do precatórios.com.br, eu tava dando uma stalkeada lá no seu conteúdo, e tem uma frase lá que me chamou muita atenção, que eu compartilho muito com isso, que nós que viemos de uma geração de trabalhar muito, entrar e resolver problemas, tem uma frase lá que você colocou assim,
o seu trabalho ele é ligado a 100% à prática, não é uma coisa teoria. Exato. Isso faz uma diferença muito grande no dia a dia. Mas eu gostaria que você explicasse o quão diferente é essa experiência que você teve na prática para ensinar de uma maneira correta, de uma maneira eficiente. Porque o que tem de gente que ensina, que vai lá e coloca 5, 6 PDF, vira e fala assim, ó, Deus te abençoe, qualquer coisa você me liga, entendeu? E eu entendi que a sua pegada ela é bem prática e o principal, prática vivida. Eu detesto apresentar para alguém algo que eu não possa cumprir ou que o mercado não possa cumprir só para vender. Então a minha ideia não é fazer isso. Uhum. A minha ideia é preparar o mercado para um novo nível de atuação. O que é esse novo nível? O intermediário de precatórios, que é o produto, ou o e-book, o mapa dos precatórios, ele tem que melhorar a qualificação dos leads que ele manda para o investidor. Uhum. Porque hoje, Rony, existe muito investidor com dinheiro na mesa. Tem muito dinheiro na mesa hoje. Isso é a verdade. Você tem o cliente que quer vender, mas você tem os clientes que não querem vender. Uhum. Nós estamos falando de 310 bilhões em precatórios. O último número. Isso está atualizado. Esse é o último número que eu tenho. Entre precatórios que o devedor é estadual, entre precatórios que o devedor são municípios, entre precatórios que o devedor é a União, que é o federal. Então você tem um volume imenso de dívidas relacionadas a precatórios. Porém, como o mercado começou a ganhar mais corpo e as pessoas começaram a ver que é um tipo de solução muito viável, você começa a ter pessoas que vendem informações que não vão ser entregues. Um exemplo claro, comissão. Abusam do retorno de comissão em cima de uma operação pelo serviço prestado, o que você vai fazer às vezes uma vez ou outra em um negócio que você está. Existe uma média. Não existe como você ficar tendo aquele retorno que você imagina o tempo todo. Então isso é um ponto. O outro ponto é como qualificar esse lead para que você consiga enviar para o investidor, porque o investidor não tem tempo para ficar gastando contigo. Uhum. Né? Você imagina que ele tem lá R$1 bilhão para comprar de precatório no ano de 26. Ele precisa de quê? Que você entregue para ele o mais redondo possível para ele converter, porque ele tem custo com o time que vai te atender, ele tem custo com o advogado que vai analisar, ele tem custo com o cartório, porque o custo é do investidor, ele tem custo comercial e operacional embutido nessa operação, além do que ele quer de rentabilidade. Então ele precisa que você entregue algo o mais redondo possível. Então o que eu posso dizer para quem olha para esse mercado como intermediário é: você é um facilitador das operações, porque você conecta o cliente que tem o crédito com o investidor, mas de uma forma qualificada. Você não só entrega uma informação e acha que o investidor vai resolver tudo. Uhum. Até porque o investidor pode te questionar algumas informações, e se você não tiver, não gera confiança e credibilidade. O mercado de precatórios precisa de confiança e credibilidade. É jogo de gente grande, né? É jogo de gente grande. Agora, você comentou um ponto muito importante que eu acredito que faz muito sentido. Qual que é o maior erro que o intermediário comete em mandar esse lead não tão preparado? O que é? Falta de informação? Não fez as perguntas certas? Tentou dar jeitinho? Porque não tem como passar meio lead, né? Ou tá qualificado ou não está. Mas se fosse para você listar assim, o maior erro que esse intermediário comete ao ponto da venda não ser concluída, qual que é? Ou quais? Existem alguns. Um primeiro é: o mercado, como ele é um mercado teoricamente novo, nós estamos falando que ele tomou proporção de 2018 a 2019 para cá. Algumas empresas atuavam em um grande mar azul, não tinha concorrência. Hoje não, hoje você tem muita concorrência, com dinheiro para comprar. Antes desse mercado acontecer, já existia essa operação, porque o artigo 100 da Constituição permite que você, por meio desse crédito, faça a transferência dele para o investidor, e o investidor te paga essa antecipação. Então ela é uma operação legal. Isso é importante que todos saibam, ela é uma operação legal. Porém, as pessoas tinham pouca informação. Então o que acontecia? O documento do precatório, como se fosse o RG dele, chama-se ofício requisitório. Ele tem todas as informações que nós precisamos para fazer uma proposta inicial para o credor. Então esse documento, hoje, o que o intermediário que não está preparado faz? Ele pega esse documento que ele recebeu do cliente e manda para o investidor. Aí ele quer que o investidor faça a conta, entrega para ele discute com o investidor sobre oferta e comissão, mas às vezes ele recebeu esse precatório ou esse ofício do Rony que recebeu do João. Então, a gente chama de corda de caranguejo. Você não tem evidência clara que aquele negócio pode ser positivo, e nem mesmo que esse intermediário está falando com o cliente final que toma a decisão. Legal. Então o investidor, ele pega isso e fala: caramba, o Diego está me enviando alguns créditos que ele não tem contato, eu não vou atendê-lo mais da forma que eu atendo. Então, entendi. Esse é um dos problemas. Um segundo, falta de conhecimento. Eu recebo o ofício, eu não olhei quem é o devedor, quem é o credor,
Eu não fiz contato com esse cliente para tratar com ele qualquer que seja o assunto. Eu simplesmente despachei para o investidor. E quero que o investidor atenda a minha necessidade de apresentar uma proposta e qual o meu ganho. Essa, acredito, deve ser a mais clássica, né? A mais clássica. Uhum. Só que com a evolução do mercado, e o meu papel dentro desse mercado é esse, eu preciso o quê? Preparar melhor quem indica esse negócio. Porque o investidor, ele precisa de pessoas que sejam profissionais no que fazem. Não dá para ser amador mais. Existia um termo que era usado que chamava-se papeleiro. Papeleiro. O papeleiro era quem? Ele não sabia de nada, ele pegava o arquivo do ofício requisitório, quando ele tinha, porque ele não sabia se era o arquivo de fato do ofício, ou seja, podia ser outro arquivo, e mandava para o investidor e cobrava retorno dele quase que de imediato. Uau! Não tem espaço mais para esse tipo de profissional no mercado. Uhum. Isso acabou. Os investidores estão investindo em time interno, em parcerias sólidas, seja com intermediários, sejam com advogados e escritórios, sejam com consultores de investimentos, corretores e etc. Uhum. Então não cabe mais isso. Então existem vários, mas esses dois são os principais, que tomam tempo e não geram resultado. Uhum. E como é que a sua empresa atua diretamente nessa transição? Ô Rony, graças a Deus eu tenho uma relação muito boa com o mercado. Então, por onde eu passei, eu consegui desenvolver um bom trabalho e o que fez diferença nas relações com os investidores. Uhum. Isso faz muita diferença, por quê? Porque eu, Diego, eu consigo acessar os investidores e os decisores muitas vezes. E a conversa é diferente quando você acessa o decisor. Você não tem que passar por toda uma camada de atendimento. Não que as pessoas não tenham a capacidade de te atender, mas que, dependendo do que você tem nas mãos, ela pode escorrer entre os dedos pela própria política e regra do investidor. Então, às vezes, você tem um negócio que é novo, esse investidor tem um mapeado, né? Alguns entes devedores, e esse negócio que é novo você não tem mapeado. Se eu não tenho um contato com alguém que vai me ouvir e vai me entender, a tendência de eu pegar esse negócio e não mandar para ele é muito grande, mas, poxa vida, ele poderia utilizar disso para comprar. Eu poderia abrir uma porta. Então, no meu cenário, o que eu faço hoje em dia? Além de eu já ter os investidores que compram, eu também faço estudos. Então, eu consigo entrar no devedor, verificar qual é o cenário de estoque de precatórios, eu consigo entender o retorno que ele espera, o que eu posso oferecer de proposta. Por que eu faço isso? Justamente pela questão tempo-dinheiro. Sim. Essa relação. Então eu faço isso, me toma mais tempo? Toma, mas com isso eu estou aprendendo. Uhum. Com isso eu estou desenvolvendo um método que é um método inteligente. E com isso eu consigo provocar o investidor a olhar para mim diferente. E olhar e falar assim, ele me trouxe tudo pronto. Então, por que eu não estou comprando? Deixa eu ver por quê. Se encaixa a conta que ele fez. Então eu sou, como se diz, eu sou provocador de situações. Eu provoco situações dentro desse cenário. Esse é o meu trabalho hoje. Claro que você tem créditos que são atendidos muito rápidos, porque já tem um mapa, já tem um mapeamento deles, mas a maioria das vezes eu foco muito mais no que não está no radar de todo mundo do que no que está no radar de todo mundo. Muito legal. E você comentou num ponto muito importante, aqui no Engrena, nós gostamos muito de, em exatos momentos, a tomada de decisão, o que você aprendeu, o que você teve que deixar de fazer, e eu gostaria de trazer essa mesma pergunta para você, porque para mim está muito claro, além de confirmar o domínio total do assunto, parabéns pelo estudo, parabéns pela dedicação, mas eu gosto de ir em alguns pontos que o nosso público também adora escutar, é o seguinte: você percebeu uma deficiência no mercado e criou o produto, o mapadoprecatórios.com.br. Ei, pessoal, chegou até aqui? Curtiu? O mapadoprecatórios.com.br. Lá tem o e-book, tem todas as informações. Entre lá, compra. Na verdade, não é nem compra, faz um investimento, que isso daqui, acho que é dito que é 0,0,2% das informações que tem lá. Qual que foi... O que te motivou a criar o mapa do Precatórios? Qual que foi o exato momento, qual foi a deficiência que você enxergou? Porque eu entendo que houve uma transição, mas houve um upgrade na sua carreira. O que aconteceu? O que você enxergou que hoje você criou esse produto? Rony, eu não sou advogado, eu sou administrador de empresas. Uhum. Então eu não tenho o conhecimento técnico que um advogado pode apresentar nesse segmento. Uhum. Mas eu vivi, barriga no balcão, como dizem, né? Dentro da operação. Principalmente na primeira empresa que eu trabalhei. Então eu conseguia participar de reuniões técnicas, uhum, de reuniões comerciais. Isso me ajudou a adquirir um conhecimento. Então eu sou muito grato por essa primeira experiência que eu tive, né? Depois que eu avancei para a segunda experiência, essa segunda experiência era mais a minha cara. Eu gosto de lidar com outras empresas. Então o B2B para mim, que é o tão utilizado, ele para mim ele é muito bom. Primeiro, para você escalar o seu negócio.
E segundo, para você criar um conceito de relacionamento mesmo, porque você fica feliz de saber que aquela empresa fatura porque você atende e apresenta a solução e ela consegue manter pessoas e vidas de pessoas ali dentro num eixo positivo, né? Com resultado, com comissão, muda a vida das pessoas de fato. Então eu esbarrei em muitas situações quando eu estava na segunda empresa, que era, o parceiro não sabia o que era o precatório, mas ele era advogado. Ele não sabia como atuar, ele era advogado, ele tinha um escritório. E aí ele falava, Diego, me ajuda, eu quero fazer esse negócio acontecer aqui no meu escritório, mas eu não sei como. Então eu ajudava, de certa forma, como eu estava vinculado a uma bandeira, a uma empresa, eu só podia ajudar ele até ali, porque eu estava vinculado a uma bandeira, então eu tinha que respeitar aquela bandeira. A partir do momento que eu entendi que ainda existe uma ineficiência nesse mercado, e muitas pessoas usavam um termo, esse mercado tem uma nuvem cinza, que era para afastar os curiosos, na verdade, não é nada relacionado ao mercado ruim. Eu entendi que essas pessoas precisavam de uma ajuda mais profunda, mas eu também precisava evoluir. Então eu vim evoluindo com os meus estudos, vim aprendendo, vim entendendo o mercado, vim me relacionando, e chegou um ponto que eu falei, não dá mais para eu ficar com uma bandeira só, trabalhando, eu preciso de ter outras alternativas, e eu quero trabalhar de forma a ajudar esse mercado a ter um desempenho maior, ajudar o intermediário ou a empresa que quer negociar o crédito com algum fundo, ajudar ele melhor. Eles não tinham um caminho muito claro, e ainda não têm. E mesmo que tenham hoje, cometem muitos erros. Então o meu estudo, nós estamos falando de 7 a 8 anos, imbuído no conteúdo. Eu sei o que funciona e o que não funciona. E por que não funciona, que é o mais importante. Então é nesse cenário que eu desenvolvi, é uma entrada, é um produto de entrada, que é o mapa dos precatórios. Então ele é só para desenvolver o interesse de quem é advogado, de quem é corretor de imóveis, corretor de seguro, ou mesmo tem um escritório de advocacia, mas existe uma comunidade dentro do meu sistema. Então, posteriormente, eu estarei ali fazendo uma consultoria, uma mentoria, eu entregarei mais resultados para esses intermediários. O e-book é só o gatilho para que a pessoa olhe e fale, cara, esse mercado me interessa, eu não sei como é, deixa eu comprar esse e-book. Que é que você falou, investimento. Inclusive um investimento que a condição está muito fora da curva pelo conteúdo. Mas a ideia é essa mesmo, é provocar as pessoas a entrarem no mapa, verem esse material, avaliarem e tomarem conhecimento, que não é tão difícil, mas que tem que ser profissional. Muito bom. Então a pergunta aqui de uma pessoa mais que especial é minha irmã, doutora Jéssica. Ela tá por dentro do assunto, acredita aqui que a pergunta tá muito ligada à dúvida dela. Obviamente eu vou te passar o contato dela. A pergunta é o seguinte: como você enxerga a evolução deste mercado nos próximos anos, considerando mudanças legislativas e o comportamento dos credores? Sim. Doutora Jéssica, obrigado pela pergunta. Bom dia. É um mercado que, quando eu iniciei, já existia uma previsão de que os precatórios seriam pagos. Uma previsão legal, que seria 2029. Existia essa previsão. 2029, né? 2029 seriam pagos todos os precatórios que estavam em dívida. Iria Isso ser não o cenário aconteceu. ideal, né? Ideal. Isso não aconteceu. Pelo contrário, veio uma emenda constitucional agora, a doutora Jéssica deve estar por dentro dessa informação, que não colocou prazo estimado mais, ela tirou o prazo. Nossa. Então nós estamos falando de um mercado que ele vai continuar evoluindo, que ele tende a ser mais promissor e que as pessoas tenham mais informação sobre ele. Quando eu falo pessoas, eu falo os donos dos créditos. Porque muitos, Rony, esperaram ali 10 anos para uma ação ser formada. Quando é formada, entra para uma fila e espera mais 10. Às vezes é o herdeiro que vai receber o dinheiro. De um dano que foi causado, por exemplo, o precatório. Nós temos duas naturezas no precatório. Eu não falei isso, mas isso é importante. A natureza alimentar e a natureza comum. A alimentar, geralmente, ela está ligada a essenciais, básicos do ser humano, né? Questões essenciais. Então é gratificação, salário, plano de carreira e etc. Os comuns, eles estão ligados a outras normativas, eles estão ligados à desapropriação de terra, eles estão ligados a um contrato que você fez com a prefeitura e a prefeitura não honrou ou recolheu mais imposto que devia, você entrou com uma ação contra ela. Então sempre é um evento danoso para o cliente. Só que você tem situações que quando você acessa o processo e vai ler o que causou esse precatório ser formado, dá muita tristeza. Tem um caso emblemático, quando eu estava na primeira empresa, um precatório de natureza indenizatória, que ele encaixa muito no comum, né? O ideal é o comum. Uma pessoa teve uma enxurrada em Belo Horizonte, perto da Lagoa da Pampulha. O filho dessa pessoa foi sugado para dentro do bueiro, que estava sem tampa ou sem a manutenção, e morreu. Então essa pessoa teve uma dor imensa por perder um filho nessa situação e ela acionou a prefeitura de Belo Horizonte. Porque o precatório, veja bem, ele é sempre um crédito que é construído a partir de um devedor público.
Então, são entes públicos que devem. Então, essa pessoa acionou a prefeitura, ganhou essa ação, virou um precatório. Só que ela já tinha perdido o filho. O laudo do processo é dureza, porque você entende o que afetou nessa pessoa psicologicamente, mentalmente, como foi a situação, tudo isso. Então, é uma dor que a pessoa sofreu muito grande. Por isso eu falo que o profissional que faz esse mercado andar, ele tem que ter responsabilidade. Porque tá tratando uma dor, não é só comprar um crédito com deságio. Sim. Não é só porque o investidor quer comprar. Existe uma dor por trás disso. E para você conectar com a pessoa, você tem que entender a dor dela. Legal. Para você conseguir trazer a solução que ela precisa. Às vezes ela tá disposta a aceitar o seu deságio para tirar essa dor do coração dela que tem 20 anos que tá rodando ali. Então, em resposta, o mercado ele não vai parar. Ele é um mercado que continua crescendo. As emendas estão empurrando cada vez mais essas dívidas para frente. Você tem um país com alta arrecadação, mas com as contas públicas em descontrole. E os precatórios entram nisso. É uma cadeia, né? É uma cadeia. Muito bom. A Eleni mandou, por que ainda existe tanta desinformação sobre os precatórios? Eleni, obrigado pela pergunta. A desinformação ela está muito na forma de aplicar essa relação com os credores, que é um outro ponto que eu estou desenvolvendo também, onde os credores vão conseguir aprender não só a negociar o precatório dele, mas também entender o porquê o investidor aplica aquele deságio. Eles vão conseguir também entender por que os documentos são necessários, quais documentos são necessários e como o investidor enxerga aquela possibilidade. Porque você, com essas informações, tendo um crédito, você consegue chegar no investidor e discutir com ele condições. Você consegue conversar com ele quase de igual para igual. Então isso é um novo trabalho que está sendo desenvolvido, que é um curso Como Vender o Seu Precatório, que são videoaulas em curta duração, para que as pessoas tenham essa informação. Então o que acontece é, você tem notícias espalhadas em tabloides, em páginas, muito curtas, mal exploradas, só mencionando atraso, só mencionando dívida, mas você não tem um conceito de como esse negócio funciona, por quê. Então as pessoas se sentem inseguras. Essas informações não passam na televisão, que a mídia de massa não passa sobre precatório. Eu não me lembro, nesses últimos 8 anos, uma mídia de massa que passou falando de precatórios. Da dívida, do valor, falam da PEC. Instituem ali as informações sobre a PEC, mas não entram no detalhe do impacto dessa PEC para os precatórios. E aí as pessoas ficam o quê? À deriva, porque se elas não têm informação, como que elas vão tomar a decisão? Sim, exatamente. Isso faz uma diferença muito grande. Outra pergunta que é legal... o deságio cobrado hoje é justo ou há oportunismo no mercado de antecipação? Isso aí é maravilhoso, tá? E o nome... Não apareceu o nome? Não, tinha letras. Ok. Essa pergunta ela é sensacional. Por quê? Porque ela é a origem do negócio. Ela é o que faz o negócio acontecer. Hoje, o investidor, ele busca, como eu disse no início, uma rentabilidade mínima para ele arriscar nesse negócio. E aí alguém vai falar assim, mas não tem risco. Tem todos os riscos. Só que você consegue tratar esses riscos e assumi-los de certa forma. Então você consegue ver como é que tá a fila do devedor, qual o estoque que ele tem para pagar, quanto de dinheiro ele tá pagando por mês, para você tomar uma decisão minimamente projetada. O mercado financeiro ele é muito especulativo, então você não consegue tomar uma decisão exata, mas você consegue desenhar um cenário. E aí, uma das coisas que tem nesse material do curso que é muito legal é você vai entender, além de entender por que o investidor pensa o que ele pensa, você vai conseguir entender essa pergunta que foi feita agora, que é, existe um deságio que é fora do comum ou as propostas são justas? Depende do capital que eu estou investindo para comprar o seu crédito. Interessante. Se eu sou um investidor que eu quero a rentabilidade maior, eu posso trabalhar uma proposta diferente para você. Não existe uma regulamentação que determine que o preço é A ou que o preço é B em nenhum dos estados brasileiros nem municípios. Então, quem determina isso é o investidor. Agora, o mais importante, existe um cenário. Então, é muito difícil o investidor chegar com uma proposta, por exemplo, de 30% no seu precatório e o outro chegar com uma proposta de 60% no mesmo. Tem algo errado. Entendi. O mercado ele é balizado, então a média de resultado que todos os investidores esperam é muito igual. Tendo essa proposta, pode desconfiar. Pode desconfiar. Ou se você tiver muito baixa, que é uma coisa também que eu vou ensinar nesse novo material, que é, converse com o investidor. Se ele já te deu atenção, fale com ele, olha, eu recebi uma proposta diferente. Uma proposta assim, mas eu não senti talvez confiança. Por que a sua está diferente? Pode ser que a pessoa que fez a primeira proposta, como também a gente tratou logo no início, ela pode ter feito errado. Ela pode não ter utilizado os descontos legais que tem que ser descontados. E isso impacta muito no resultado final, porque você entra para uma operação aguardando que daqui 5, 7, 10 dias você recebe o dinheiro, e na hora que a análise é concluída, eles identificam que a proposta comercial ela foi errada. E tem que ligar para você e te dar uma notícia ruim. Falar, ó, a gente ofereceu 60 mil, mas é 30 mil que a gente pode oferecer.
Muito bom. Aqui, assim, eu anotei todas as perguntas, não quero deixar ninguém de fora, senão o povo me vê na rua e joga pedra em mim. À vontade. Victor Dufri mandou assim, quando que será o próximo curso presencial? Acho que a galera tá... assim, ô Victor, obrigado aí pela pergunta. Nesse primeiro momento, a minha aposta ela tá sendo digital, né, com o e-book, mas a ideia é que a gente desenvolva uma comunidade desse negócio. Legal. Ou seja, a ideia é que a gente dê sequência, e a partir daí podem surgir eventos presenciais, de fato, e mais entrega de informação, para que você fique mais qualificado. Num primeiro momento, a gente tá com essa ideia de entrada, que é o e-book, porque eu queria também perceber como oportunidade, o que o mercado está enxergando? Porque uma coisa é você ouvir falar de precatório, uma coisa é você atuar nele. Sim. E para você preparar isso, o e-book ele aborda você estruturar a empresa, até mesmo os quinais aceitos pelos investidores para você montar do zero o negócio. Para você começar a atuar. E você pode atuar diretamente, você pode atuar por meio de... eu trabalho numa corretora de investimentos, por exemplo. A corretora pode absorver esse produto como solução. E aí a ideia é que eu consiga ajudá-los a desenvolver resultados. Porque a minha missão não adianta eu entregar o produto e não entregar de forma prática resultado. Eu sempre foco em resultado e performance. Sim. Né? Então, em um dado momento a gente vai partir para um evento. Nesse momento ainda nós começamos esse trabalho em maio agora. Então ele é bem bebê ainda. Bem bebê, sim. Então é muito para evoluir ainda nessa questão. Ó, aqui no Engrena, quem sabe faz ao vivo. Da mesma maneira que você enxergou uma deficiência no mercado e criou o seu produto, criou o seu e-book, eu também tô vendo uma grande oportunidade aqui, então eu tenho uma proposta para te fazer. Okay. É o seguinte, o que nós vamos fazer? Pelo menos a gente começa esse ano. Eu vou estruturar um curso presencial para você, para nós fazermos. A gente racha o custo e racha o lucro. Bom demais. Aí, ó, pronto. É assim que funciona. Tem muitas pessoas aqui que mandaram, então é uma oportunidade que o povo tá carente de ter algo presencial. Sim. Que o seu e-book é excelente pela a riqueza de informação, a segurança, a coerência. Eu não tenho dúvida nenhuma que eu vou ser um excelente profissional. Mas fica imaginando quantas pessoas sentadas numa sala com parte deste conteúdo ou um conteúdo mais premium, o tanto que isso enriquecer, negócio atrai negócio, entendeu? Isso mesmo. É isso daí. Vamos continuar aqui, ó. Olha, essa aqui é legal. É o Wender. Se você pudesse mudar uma única regra no sistema de precatórios para torná-lo mais justo, qual seria e o porquê? Wender, obrigado pela pergunta. Wender, pergunta de milhões, hein? Essa aí é. Essa pergunta era de milhões. Wender, eu acredito que se eu tivesse que mudar uma regra, é ter maior clareza dos entes devedores sobre as informações do estoque de pagamento. Os tribunais, cada um trabalha de uma forma. E isso dá muita insegurança, deixa muita insegurança para quem investe. Então, às vezes, você não consegue gerar uma proposta porque você foi lá no TJ de algum ente devedor aí, seja municipal, estadual, e não conseguiu ter as informações com clareza. Como que você toma uma decisão de compra? Então, acredito que, pensando grande, né? Precisamos que os tribunais sigam um conceito claro. Deixem as informações que são públicas necessárias para essa tomada de decisão, já que é um negócio que ele é permitido pela Constituição. Não precisa de fazer as escuras, mas eu preciso de atualização. E aí eu vejo que falta ferramental também nos tribunais para entregar essa informação. Legal. Então seria esse ponto aí, porque com mais clareza você tem mais investidor atuando, você tem um cliente mais seguro, você tem um intermediário trabalhando com o maior conceito para converter esse negócio em resultado, porque ele consegue conversar com o cliente e inclusive mostrar para o cliente a realidade daquele tribunal. Sim. E é uma certa dificuldade hoje, desde sempre. Qualquer pessoa ela pode fazer essa intermediação? Qualquer pessoa pode, desde que ela tenha um CNPJ. E desde que o CNPJ siga algumas regras de objeto social, aonde enquadre com os investidores e fundos de investimento, porque você vai precisar emitir uma nota para receber sua comissão. Então, o que é importante? Qualquer pessoa pode. O ideal é que você já tenha um conhecimento no ramo financeiro, mesmo que incipiente, não precisa de ser aprofundado, e no ramo do direito também é positivo. Porque você vai falar muito de número, você vai falar muito de cenário, você vai falar muito da parte... não tem como fugir muito da parte técnica, por mais que você tente colocar palavras mais populares, que sejam melhor entendidas para as pessoas, você vai precisar falar de números. Então você vai chegar para um seu cliente e vai falar, olha, a notícia que saiu ontem, você viu? Não vi, tá aqui a notícia, olha aí.
Ah, mas o que significa? Significa que eles não vão pagar mais esse devedor, que é o devedor do seu precatório, dessa forma. Eles estão mudando a regra, infelizmente, não é uma culpa minha. Sim. Isso no e-book tem? No e-book tem o filtro, tem as diretrizes de como você filtrar melhor. Na comunidade, a ideia é que eu consiga também entregar para essas pessoas um mapa com os devedores, onde está devendo, de que forma que está devendo. Então, por isso que a comunidade ela vai ser algo muito mais robusto. Porque eu quero que todo mundo esteja preparado e esse mercado precisa de profissionais que comecem a regular a tratativa desse negócio. Legal. Não dá mais para ficar do jeito que tá. Sim. Não cabe mais isso. Entendi. E é uma pergunta que vem aqui na minha cabeça, como que eu faço o prospecto dessa pessoa? Você tem algumas formas. Vamos começar na origem. Quando começou a informação por ser pública, a pessoa acessava o tribunal e os dados estavam lá, principalmente a informação, e a gente tem hoje uma questão da LGPD que é muito séria, então já não é assim mais. Muitos já não atuam dessa forma, mas a pessoa ia lá, buscava os dados do processo, acessava como advogado e fazia um contato 1 a 1 mesmo, 1 a 1. Vou ligar 1 a 1. E olha o trabalho que isso dava. Você tem que ir lá, pesquisar, pegar os dados e ligar. Hoje, existem algumas mecânicas que são utilizadas, porque como o código de alguns tribunais ainda estão abertos, você consegue criar uma forma de captação de lead. Mas entra a LGPD de novo e bloqueia essa forma. Então, por que eu também estou focado nessa ideia? O mercado carece de intermediários. Por quê? Ele precisa de quem tem a relação com o cliente. Eu estou atendendo um cliente do Acre, não é melhor eu ter o Rony lá no Acre para atender esse cliente para mim? Você conseguir receber ele no seu escritório? Sim. Você sentar com ele e conversar e ele te trazer as dúvidas e ao mesmo tempo ele ponderar sobre condições e você tratar isso tete a tete com ele? Se você fizer isso, você concorda que você leva um lead muito mais qualificado para o investidor? Porque você já vai ter praticamente fechado o negócio? Exatamente. É outro nível de atendimento. É outro nível. Sim. E o mercado, ele consegue ter mais resultado trabalhando com parcerias. Entendi. Então, o que eu vejo é necessário que esse mercado se profissionalize. Não tem outro caminho. Porque as próprias empresas que compram, como elas têm muito dinheiro na mesa, elas não estão tendo hoje a forma de captação que tinham antes, por LGPD, porque os tribunais estão colocando em sigilo os processos e os precatórios, então você não tem acesso mais, para proteger o dono do crédito. Para fugir de golpes. Para fugir de golpes. Entendi. Muito legal. Diego, sabe qual que é a parte ruim do meu trabalho? A parte ruim é quando acaba? Quando tá indo pro finalzinho, porque o papo bom vai fluindo. Nós temos uma surpresinha pra você vai participar do meu quadro. Mas antes disso, eu queria que você olhasse para aquela câmera e desse um recado àquilo que tá no seu coração. Fica à vontade. O tempo é todo maravilha. Primeiro agradecer novamente aqui a oportunidade. É um assunto técnico, mas o mais importante é a gente tirar um pouco dessa memória técnica que ele tem. O mercado carece de profissionais, precisa de profissionais qualificados, os investidores carecem desse tipo de profissional. Isso é uma oportunidade única que você tem. Você começa adquirindo um produto que ele é um ticket mais baixo, mas você entra para uma comunidade que vai ser desenvolvida. A gente fechou uma parceria agora há pouco, eu e o Rony. Então a gente vai lançar isso presencial e o que acontece todas as dúvidas iniciais que você tiver, o e-book ele consegue sanar. Então você vai conseguir tomar uma decisão mais consciente se você quer seguir com essa oportunidade e com esse negócio ou não. E eu desejo que dentro da decisão que você tome para seguir, que você seja muito feliz e que a gente se esbarre por aí. Porque eu quero fazer negócio contigo também. Muito bom. E dá para começar inicialmente com um complemento de renda, né? Exato. Muitos utilizam como complemento de renda. Geralmente as estruturas são empresas prontas que adaptam e adequam a esse negócio, colocam a operação dentro do seu próprio negócio. Então você começa com complemento de renda. Mas existem pessoas que podem abrir ali o seu CNPJ, o MEI, e começar a trabalhar esse produto também. Que legal. Então isso não é um impedimento. Pelo contrário, é o que eu tô falando, é um mercado de oportunidades. O que está acontecendo é uma mudança. Você sai da captação maciça por meio de automação, por N fatores, e começa a trabalhar a questão relacional. Muda todo o jogo. Muda todo o jogo. Sensacional. Antes de nós entrarmos no nosso quadro, que é a cerejinha do bolo, quero te deixar aí uma última pergunta. Diego, qual que é a sua raridade? O que você acredita que o seu negócio, a maneira como que você trabalha, é um grande diferencial de centenas que tem hoje? Minha raridade é conectar pessoas, para que elas tenham bons resultados em tudo que elas façam. Desde sempre, desde muitos anos, a partir da área comercial, que foi em 2009, antes eu era mais operacional, eu trabalhei muito
a ideia de preciso conectar pessoas. Que legal. Muito bom. Compacto muito com essa mentalidade que é diferente, né? Trabalhar com gente não é fácil, mas a conexão faz uma diferença muito grande. Muito grande. É gratificante e você ver o feedback, ouvir um feedback sobre o seu trabalho também é gratificante para que você continue, não por vaidade, mas para continuar. Uhum. Muito bom. Pessoal, se eu pudesse transmitir a segurança que esse cara passa... É muito legal, porque eu trabalho com gente todos os dias, estou dentro de empresa todos os dias. E hoje, Diego, o mercado é muito pelo que você tem, não pelo que você é. Está se perdendo muito o relacionamento. Então, quando eu tenho a oportunidade de conversar com um cara como você, que realmente se importa em fazer uma consultoria, porque o nosso mercado de consultoria, desculpa o termo chulo aqui, ele é muito prostituído. Sim. Tem pessoas que entram... nunca tiveram nenhum tipo de resultado, ensina coisas que nunca ensinaram. E dá pra ver que você teve uma grande vivência, aprendeu, enxergou uma oportunidade e transformou isso num negócio. Isso que é a parte legal do empreendedorismo. Isso que é o Engrena Cash. As engrenagens todas bem alinhadas para fazer um corpo. O membro faz parte do corpo. E tem pessoas que esquecem disso. Eu vejo que você esquecer o principal, que é o seu propósito naquilo que você está fazendo, é factível de um resultado ruim e de uma relação ruim para o mercado. Uhum. Eu sei que tem pessoas que vão vender facilidades. O tempo inteiro acontece isso. Vão vender, como a gente brinca, terreno no céu, né? Mas a responsabilidade de nós que atuamos de forma correta e concreta é muito maior. Eu não preciso ir rápido. Eu preciso ser ágil. Mas com toda a qualidade e considerando que do outro lado tem uma pessoa que está apostando naquilo. Uhum. Então eu prefiro ir num ritmo em que a entrega seja positiva e que a pessoa evolua do que vender para ela uma possibilidade que não é legal para que ela apenas compre o meu material. Não é essa a intenção. Muito bom, sensacional. E como te encontra? Redes sociais, telefones, fica à vontade, o espaço é todo seu. Pessoal, para me encontrar, eu tenho o Instagram, né, Diego Rocha.ativos judiciais, que é a página onde eu estou divulgando o mapa dos precatórios. Eu também sou sócio da DR Antecipa Prec, que é a empresa que faz a antecipação de precatórios. No meu LinkedIn também, Diego Rocha, você vai jogar lá e vai conseguir ver a informação. Então esses são os canais principais. O meu telefone, o meu WhatsApp, como ele é comercial, ele tem bastante gente que me procura. Então eu não vou passar ele aqui agora, porque senão não vou dar conta de atender todo mundo. Mas esses canais oficiais vocês conseguem ter acesso a mim e a gente pode ir conversando por lá e criando esse relacionamento. Muito bom. Vamos de surpresinha? Vamos lá. É o seguinte, você vai participar do meu quadro. Então eu tomo água, né? Pode tomar uma água que agora vamos ver. O quadro, Diego, ele chama Papum. O que é o Papum? Eu vou falar ou uma palavra ou uma frase que eu também não sei o que é, e você tem que responder a primeira coisa que vier na cabeça. Não vale pensar, por isso que é um Papum mesmo. Aí é o gatilho da mente. Meu Deus. Exatamente. Mas antes disso, produção, roda a vinheta. Alguma dúvida até aqui? Não. Ó, eu vou entrar em sintonia aqui, vou fazer uma contagem regressiva e aí nós vamos começar, beleza? Surpresa é surpresa. Surpresa é surpresa. Tá preparado? Tô preparado. Não, mas estou. Let's bora? Bora. 3, 2, 1. Amor. Minha esposa. Família. Minha mãe e meu pai. Dinheiro. Essencial. Um hobby do Diego que ninguém conhece. Cantor e compositor. Saúde. Cuidar. Musculação. O que o Diego nunca faria? Enganar alguém. Significado de pessoas. Vida. Diego na infância. Criativo. E na adolescência? Responsável. E Diego no primeiro momento que ele fez a transição para trabalhar com o seu negócio? Desafio. Diego em 2023. 23. Esperançoso. 2024. Concretizando e realizando sonhos. E até dia 31 de dezembro de 2025. Montando o nosso curso presencial. Daqui 3 anos, onde que o Diego vai estar? Daqui quantos anos? Aí me pegou. Daqui 3 anos. Eu estarei... essa é difícil, hein, Rony? Pode ver. Essa tem que engasgar, hein? Daqui 3 anos, eu acredito que ajudando o mercado como autoridade no assunto. Qual que é o bordão clichê do Diego? Clichê? É. Rapaz, agora eu entendi por que não é tão simples. Bordão clichê. Vamos em frente. Qual que é o sonho que o Diego ainda nunca realizou?
Sonho que eu nunca realizei? Ainda não realizei? Poxa, tem vários. Vou escolher um importante. Ser pai. Legal. E esse foi mais um favor. Obrigado. O legal é que a mente dá uma travada, né? Principalmente na história, né? Exatamente. Meu querido, eu queria lançar uma palavra de bênção na sua vida por vários motivos. Amém. Primeiro que eu acredito nisso, a boca tem poder, a palavra tem poder. E segundo, se eu fosse te dar assim, um recado como uma nova amizade que nasce, que você nunca perca esse brilho no seu olhar. Isso que é o legal, amém, sabe? Porque amém. 15 anos trabalhando com isso e a gente vê que quando a pessoa tem um brilho no olhar, ela se importa com pessoas, que Sim. foi coerente com o que você disse. Eu gosto de gente, eu gosto de conectar. E tá tão difícil isso tá se perdendo, a velocidade tá muito grande. E que esse brilho no seu olhar nunca se perca, a sua coerência, parabéns, o conteúdo. Isso daqui foi o quê? Um PDF do seu curso, né? Essa é uma fatia do bolo só. É isso. Só para degustar. Considerações finais? Agradecer o Engrena mais uma vez, você, pelo tratamento, pela condução. Agradecer toda a equipe do Engrena que tá aqui nos acompanhando. Agradecer a minha esposa que me colocou nesse mercado. Ela praticamente chancelou essa ideia e eu fui a fundo. E deixar para as pessoas que nós precisamos fazer mais e nós podemos fazer mais. Com conhecimento, então, nem se fala. A gente pode ir muito mais longe. Então, agradeço o espaço para deixar a minha mensagem. Muito bom. Eu que estou honrado com a sua presença e até o próximo, né? Até o próximo. E para você que chegou até aqui, curte, comente, compartilha o mapadosprecatórios.com.br. Inicialmente pode ser uma fonte de renda, mas por que não se tornar a sua principal? Depende de você. Não é custo, é investimento. E se é conteúdo e informação, vem pro Engrena. Pessoal, até o próximo. Tchau, tchau.